Estamos online. Estamos ao Olá. vivo. E aí, gente, está tudo online agora? Estamos online, ao vivo. E se vocês quiserem convidando as pessoas, é o tempo que a galera vai entrando aqui na sala. Já está entrando gente. Eu convidei bastante gente. Está entrando gente. Então, também já divulguei. Massa. Bota a tua câmera um pouco mais para baixo, Sara, para ficar enquadrada junto com a Ana. Isso, ótimo. Tá bom? Ótimo. Tá ótimo, agora tá ótimo. Vocês estão enquadrados. Tá certo. Já está entrando gente na sala. Oi? Já está entrando gente na sala para ver vocês. Não tem como ver isso, porque eu não estou vendo ninguém que está entrando nem nada, porque na plataforma. E eu tu não consegue ver daí, né? Continuo. Eu tô vendo agora no final de abrir pelo computador e tirar o som. Então, eu tô vendo. Se você conseguir olhar por outro dispositivo, Sara, dá para ver pelo Facebook, só para tirar o som. Ítalo, a sua voz está um pouco travada. Está sendo um pouco travada. Tá, mas tu consegue me ouvir agora? Eu escuto perfeitamente a Ana, mas você não está escutando direito. Qualquer coisa. Tá, eu vou só apresentar e depois eu saio e vocês começam o caráter discursivo. Eu nem vou ficar muito tempo aqui, não. Tá bem? Tá bem. Já tem gente mandando mensagem. Gente, pois boa tarde. Cadê as mensagens? Boa tarde, começamos 4 em ponto. Sempre bom começar pontualmente. Então, quarentenas, estão começando mais um dia de Lagoa com Gel aqui no Carnaval. Espero que vocês estejam em casa, hein? Com seus cafés e cervejas. E hoje a gente começa a segunda semana de evento, né, com a Ana Clara de Vito e com a Sara, espero que eu acerte o sobrenome da Sara, Chiromantes, Sara Chiromantes. Que são duas autoras contemporâneas, que estão produzindo agora, nesse exato momento da nossa história. E a gente vai conversar sobre a produção delas, como elas estão enxergando esse tempo maluco que a gente está vivendo, que elas estão produzindo, como elas se relacionam com essa dita nova cena, dessa nova literatura, dos lugares delas, como elas se enxergam enquanto mulheres nessa produção e se isso afeta na literatura delas. E a gente começa pela Ana Clara se apresentando, depois passa para a Sara, e aí a gente começa a entrar nessas discussões. Eu vou sair, mas eu estou toda hora voltando, e tem gente já mandando mensagem dizendo cheguei, então já tem gente assistindo vocês. Então, pode começar. Pergunta. Pode começar se apresentando, depois a gente passa para a Sara, e aí a gente vai avançando nos temas, tá bem? Vou sair, depois eu volto. Beleza, Ítalo. Beleza? Gente, tudo bem? Boa tarde para vocês. Tudo bem? Estão me ouvindo todo mundo? Todo mundo, tudo bem, Sara? Tudo com você, Ana? Tudo também, fora esse caos, né? Que São Paulo tá o caos, o epicentro de tudo que é caótico hoje em dia, tá aqui. Gente, o áudio está sendo muito ruim aqui. E se eu falar um pouquinho mais perto do microfone, que eu tenho que usar o microfone aqui, porque senão eu não consigo, meu celular não vai captar direito. Tá me ouvindo? O teu áudio tá ruim, Sara? Tá conseguindo ouvir? Eu tô ouvindo todo mundo. Eu tô ouvindo tudo travado. Tô ouvindo, mas tu consegue ouvir a Ana? Tá travando bastante. Consegue ouvir a Ana? Oi? Eu tô ouvindo. Tu consegue ouvir a Ana? Oi? Você consegue ouvir a Ana? Ana, fala alguma coisa. Tá me ouvindo, Sara? Eu coloquei o microfone bem perto agora.
Muito mal. Tô ouvindo muito mal. Tá saindo muito ruim o som. Você tem um fone Será de que é ouvido? porque eu tô no celular? Você quer tentar Eu pelo, posso tentar tirar o meu também. quer tentar pelo computador? Eu tirei meu microfone. Ouvi. Oi? Ainda. O que será que aconteceu? Agora eu tô te ouvindo. Tá ouvindo? Agora tá ouvindo? Tô ouvindo, mas razoável. Ainda tá com murmúrio do áudio, mas está saindo. Eu não sei se é internet, porque aqui em São Paulo tá chovendo. Aqui o Wi-Fi Melhorou um pouquinho? tá um sinal. Tá completo de sinal. Aqui também, aqui também. Eu só não sei se tem algum problema na internet aqui, porque aqui em São Paulo tá chovendo. Eu não sei, não. Aqui tá sol. Aqui tá um dia bem limpo, inclusive. Aqui eu tive que fechar tudo porque tá caindo uma chuva. Mas você pode ir começando, Ana, que aos poucos o sinal da Claro Não vai sei se se tem alguma coisa a ver. restabelecendo. Mas acho que eu consigo escutar todos vocês. Tá tudo certo? Agora? Agora eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, mas tá saindo muito travada. Tanto a sua voz quanto a voz do Ítalo. Eu consigo ouvir vocês. De vez em quando trava um pouquinho. Um pouquinho. Tá. Eu acho que o Ítalo não. Eu não sei se o Ítalo tá. Tô aqui. Pode falar comigo pelo WhatsApp se quiser. Sendo muito ruim, mas enfim, você tinha pedido pra gente se apresentar. Pelo que eu entendi, pelo pouco que eu entendi. Sim. Agora você deu uma travadinha. Oi? Não, que de vez tá travada, fica travada a imagem. Mas agora tá, voltou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo, porque tá muito ruim pra ouvir. Tá muito ruim. Tudo bem. Tá muito difícil mesmo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tudo bem. O Ítalo tá agora, né? Tu pode começar se apresentando, que é o tempo que a Sara volta. Beleza? Tá bom. Bom, então, vou fazer de conta que a gente tá começando agora. Tudo bem, gente? Bem-vindos à nossa live. Primeira live que eu faço na vida. E eu sou a Ana Clara De Vito, eu sou poeta. Além de ser poeta, eu sou funcionária pública aqui do Estado de São Paulo, funcionária judiciária. Eu publiquei um livro ano passado, meu primeiro livro, né, que foi o Água em Dócil, de poesia. E também, em novembro de 2019, eu publiquei uma plaquete artesanal chamada Meada. E essas são as minhas duas publicações por enquanto, né? Eu tenho trabalhado no terceiro livro e aproveitar a quarentena, né? Isso basicamente. Basicamente isso. Oi? Tá me ouvindo agora, Sara? Nossa, muito melhor. Muito melhor Ah, que agora. bom. Que bom. Nossa, agora tá muito bom. Eu ouvi pouco, quando estava entrando aqui na plataforma, eu ouvi que você tá lançando o terceiro livro? Eu estou trabalhando no terceiro. Publiquei o primeiro ano passado e uma plaquete, que foi completamente artesanal. Artesanal? Nossa, que interessante. Tipo, artesanal em qual sentido, assim? No sentido de que eu imprimi, né? Fiz a impressão,
Também tinha algumas fotografias que eu tirei, escolhi todo o projeto gráfico, papel, a capa eu carimbei à mão, costurei uma tiragem de 100 exemplares, tudo à mão, bem legal. Sim, eu também, no caso, então. Só que eu chamava de outra forma, eu não usava esse termo artesanal, achei legal. Achei bem legal. Eu falava de forma independente, eu diria, né? Porque eu também eu Sim, não, independente, completamente. dependo de editora, nada. Eu trabalho com editora. Nessa segunda foi completamente sem editora. Ah, sim, o seu primeiro foi com a editora. O primeiro foi com a editora, foi com a Urutau. Ah, tá certo. Aí tu pode se apresentar, Sara, agora. A Ana já se apresentou. Pode falar um pouco do seu trabalho. O Ítalo tá online, não? Tá online. Tá. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Pô, eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal. Assim, os dois livros que eu lancei, os dois foram gente, ou como diria a Ana, de maneira artesanal. E os dois eu me virei de formas diferentes. E eu também estava me preparando para lançar o terceiro, também de forma completamente independente, uma equipe montada de revisão, diagramação, né? Mas artesanal não é independente. Gente. Peraí, acho que eu vou pôr o fone que eu comecei a ter dificuldade de ouvir. Caiu. Caiu a conexão da Sara. É só que ficou muito baixo o som. A gente tá com de internet. Eu botei o fone porque tava difícil de ouvir você, Ítalo, mas agora eu tô ouvindo. Putz, tá com problema de internet ferrado, mas vamos ver se a gente consegue, né? E aí, cara, tu tá Vamos na raça aqui. como é que tu tá produzindo nesse tempo maluco de isolamento? Olha, é uma mudança de olhar, né? Porque eu tô, por conta do meu trabalho como funcionária pública, eu consegui respeitar a quarentena, né? Eu vou voltar para o trabalho presencial dia 30 de abril, é a previsão, né? Pode ser que o apocalipse dure mais, né? Mas então até dia 30 de abril eu tô dentro da minha casa, eu tô produzindo dentro da minha casa. E assim, o confinamento, né? Eu não tô saindo para nada, tô mal saindo para pegar sol na janela. E o olhar da gente fica um olhar muito mais restrito, né? A paisagem da janela é a mesma todo dia, os prédios, as ruas, é tudo a mesma coisa no mesmo dia. Então, eu tenho que tentar variar um pouco o estímulo, eu tenho que olhar para fora e tentar ver além, captar além do que eu vejo, esse olhar míope e restrito de todo dia. Então, está sendo um baita desafio, né? E lidar também com as questões de saúde mental que a quarentena traz, né? Isso também impacta na produção. Está sendo um desafio. E você, Sara, como é que você tá produzindo nesse tempo maluco de isolamento? Eu vou ser bem sincera, eu produzi pouco, né, nesse tempo. Como muita gente está falando, assim, está sendo um período bem conturbado, em inúmeros sentidos, né? Uma coisa que nunca tinha passado antes. E eu confesso que tá um pouco complicado essa coisa do confinamento, de ficar em casa, para ter inspiração, para mim tá sendo difícil. Gente, eu queria reforçar uma coisa. Eu não sei o que tá dando, mas eu tô ouvindo muito mal. Tanto a Ana quanto o Ítalo. Eu tô ouvindo os dois muito mal. Então, se eu falar alguma coisa surda ou coisa que não tem nada a ver com a outra, vocês me desculpem. Vocês me desculpem, porque... Tá tranquilo, vamos na raça que vai dar certo. Né, então, assim, porque é realmente difícil para mim escutar. Não sei porquê, mas...
Se tu puder olhar o WhatsApp também, eu posso te mandar as perguntas por lá, junto com o áudio, e aí tu consegue ler e responder. Não tem como, porque eu tô usando o celular para gravar. Mas tu conseguiu ouvir agora a minha voz? Eu tô Ai, falando um pouco mais alto. Tá bem ruim a conexão. Eu consigo ouvir todos vocês. Eu consigo. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Conseguiu ouvir agora, Sara? sim. Agora sim. Vocês tinham pedido para eu me apresentar pelo pouco que eu ouvi. Sim, sim, sim. Sim. Tá certo. Então, gente, meu nome é Sara. Eu tenho 24 anos. Basicamente, eu sempre sonhei em publicar um livro, né, desde cedo, desde a infância. E eu publiquei meu primeiro livro aos 19, primeiro livro aos 19, publiquei aos 21, O Mundo por Francine B. Eu publiquei pela plataforma da Amazon e a minha segunda obra foi Espelho. E aí eu tive o esquema, já não foi, a versão impressa não foi pela Amazon, né? Eu corri atrás de um diagramador, de alguém para fazer a capa e eu aproveitei o gatilho foi o tema da minha monografia também, né? E basicamente é isso, eu tô nessa estrada, né? Eu ainda tô lutando, eu ainda tô escrevendo bastante, eu criei já, tô trabalhando muito no meu marketing digital, eu já criei uma fanpage onde eu tô publicando as obras que eu lancei, junto com outros textos que não são independentes relacionados às obras, mas basicamente isso, né? E eu tô aqui tentando da minha maneira, né, pelo reconhecimento nessa estrada, nesse caminho literário, e tentando. E também eu esclareço muitas dúvidas que as pessoas têm sobre o lançamento, como lançar o livro de maneira independente e tal. Inclusive, Ana, eu tinha entendido errado, né, da maneira artesanal. Quando você tinha muito, então eu só entendi a frase, fui atrás da impressão, fui atrás, não sei o que. Aí eu pensei, deve ser o mesmo raciocínio de independência. Mas agora que não é isso. São coisas parecidas, né? São basicamente isso. coisas parecidas, né? É basicamente isso. E sobre quais temas você escreve, Ana Clara? Você específico que você gosta de abordar? Tem uma linha central que você gosta de trabalhar? Ou são livros com temas completamente variados e independentes? Os livros de poesia, né? E aconteceu a mesma coisa com a plaquete. Eu gosto de contar histórias com poesia, então sempre tem um fio que conduz, né? Tem um fio temático. O primeiro livro, né, que foi o Agócio, que saiu, vai fazer um ano agora, dia 24 de abril, vai fazer um ano que eu publiquei ele pela Urbital, e é um livro que ele dialoga muito com memórias, né, com morte, renascimento e a poesia de luta, né. Então ele meio que conta uma história, eu dividi ele em três partes, eu sou de Santos, né, aquele litoral de São Paulo, e eu dividi o livro em três partes pensando em fenômenos típicos da geografia ou da meteorologia de Santos. Daí, na primeira parte, né, a cidade de Santos fica numa baía, né, chamei a primeira parte de Águas Abrigadas, que são águas mais calmas, mais tranquilas, a cidade não é um destino de surf, né, não tem onda para isso, por estar numa baía. E a primeira parte do livro eu chamei de Águas Abrigadas justamente para tratar da questão da infância, daí, das memórias de saudade, mas a nostalgia.
Daí, seguindo o fio da história do livro, a segunda parte eu chamei de Ressaca, né, que é Ressaca do Mar, que acaba com tudo, invade a avenida, quebra a mureta, faz estragos, e relacionei essa parte com a questão da perda das inocências, né, de crescer, né, de morrer para deixar algo viver no lugar, algo novo. E a terceira parte, que eu chamei de Vento Noroeste, que é um vento que muda o clima da cidade, né, não só de Santos, mas do litoral ali, um vento que muda o clima e muda o humor das pessoas. Você acredita que é um vento que muda o humor, né, deixa as pessoas mais irritadas, mais Ah, que legal. impacientes. É muito interessante esse fenômeno. As pessoas, elas realmente têm isso com elas, né? Que é um vento que, além de mudar o clima, ela muda o humor. E nessa parte eu tratei da poesia de luta, né? Que é a poesia feminista. Que é uma coisa que perpassa toda a minha produção, né? Uma Uhum. coisa que é um fio mais coletivo, né? Que minha poesia tem muito isso de tratar do coletivo. Mesmo que eu comecei a escrever assim na Vera, quando eu passei a frequentar o Clube da Escrita para Mulheres, né, que é uma iniciativa aqui de São Paulo, que foi fundada pela Jade de Arraes, em 2015. Eu comecei a frequentar em 2016, aí eu entendi assim, cacete, eu sou escritora mesmo, né? Vamos fazer alguma coisa com isso. Então, tudo que eu faço tem um filme muito coletivo. Eu parto das experiências pessoais, mas tem um coletivo muito forte por detrás, perpassando tudo. E você, tem um fio condutor da sua obra? Costuma também contar histórias? Ou faz alguma coisa mais visceral, imediata, assim? O que sair, o impulso da poesia, da prosa, o que você escreve, sai mais de imediato? Gosto de escrição. É, os meus dois livros, eles. Eu acho que, na verdade, eu acho que tudo que eu escrevo no geral, não só os meus dois livros, eles têm forte também a questão do papel da mulher, né? A questão do reconhecimento da mulher em sociedade, e todos esses patamares que elas foram subindo e as situações que muitas se submetem, essa jogada do que mudou, do que não mudou, né, do papel feminino, né, então eu diria que sim, as minhas obras também, elas têm um forte vínculo feminista, assim, eu trabalho sempre com protagonistas mulheres, eu nunca consegui trabalhar com protagonista de outro gênero, né? Eu já tentei, mas as protagonistas são sempre mulheres. E eu meio que retrato e trago um pouco desse caos, assim, que é a humanidade e como é que é ter que lidar com isso. E então todos têm mais ou menos esse eixo. Isso a gente tem em comum, né? Essa questão da mulher, ela perpassa a nossa produção. Eu acredito que seja bem difícil, né, para a gente se afastar disso, de tratar dessa experiência, né? Eu não sei se eu ouvi, você falou que é difícil retratar essa experiência? Não, que é difícil afastar disso, né? A gente tem uma voz no mundo, né? Tem um lugar no mundo e a questão é se apropriar dele, né? Uhum. Sim, é verdade. E assim, e é muito interessante isso, a gente trabalhar bastante essa questão, porque eu li um livro há um tempo atrás sobre o feminismo na literatura, especificamente, né? E ele aborda assim o quanto foi difícil da, da escritora, né, no sentido da mulher ouvida, né? Tipo, não simplesmente como foi difícil ganhar espaço. E E eu acho muito interessante quando a gente vem por esse eixo, sabe? Eu acho que é um assunto que a gente tem que tratar, que a gente precisa falar. Eu acho que nem que seja de uma maneira sutil para perceber. E vem, eu acho que é um tema muito importante para a gente trazer, né? Sempre.
Você falou uma coisa bem interessante, né, dessa questão de tratar de uma maneira sutil, né? Eu brinco, né, que chega a ser uma tática de guerrilha, né? A gente introduzir certos assuntos que a gente, como mulher, a gente é podada de muitas formas, a gente ser escutada, né? Então a gente começa a introduzir, Uhum. por exemplo, no meu primeiro livro, né? As memórias de nostalgia, mas elas já vão abrindo o caminho para a perda da inocência, né? A perda da inocência da mulher no mundo, né? Que a gente cresce num mundo que, até parafraseando a Clarice Lispector, né? O mundo todo feito contra a gente, né? Então a gente vai introduzindo o assunto Eu não indo. e vai abrindo caminho. Eu sou a consciência da mulher. Não, a questão de como que a gente é podada enquanto mulher, né, para escrever, né, tantos assuntos que eles são interditados para a gente. Então a gente vai meio que numa tática de guerrilha para falar do que é nosso, né? Vai abrindo caminho, nem que sutilmente. Uhum. Sim. É sempre interessante, assim. Eu pretendo, em todos os meus livros, tratar um pouco disso. Eu não sei se eu vou trocar, eventualmente, de tema central, mas eu pretendo seguir sempre essa linha. Eu percebo que é um tema simplesmente assim, porque eu simplesmente quero falar sobre isso, eu simplesmente quero tratar esse tema. Eu percebo que também chega a ser uma coisa mais inconsciente, né? Eu percebo que mesmo às vezes sem querer eu tô falando disso. Eu tô falando, às vezes eu tô escrevendo alguma coisa e quando eu vou reler, eu penso, nossa, mas não foi nem a minha intenção falar disso, mas acabou saindo, mas acabou, sei lá, é uma coisa que, sabe, que sai, que sai naturalmente. Entendeu? Não é e desde cedo não foi simplesmente um tema que eu escolhi e eu quero falar sobre esse tema, então os meus livros vão ser sobre esse tema. Não, às vezes eu vou criando uma história, é uma ficção e esses detalhes acabam sendo inseridos, principalmente quando você tem uma protagonista feminina, é meio que impossível a história e tudo isso não acabar se cruzando em um dado momento, sabe? Eu entendo, porque comigo também é assim, né? São temas que são uma necessidade de falar, não é uma coisa que eu consigo separar da minha escrita, porque o que a gente escreve também é parte da gente, né? E uma coisa que eu percebo que a gente, enquanto mulher, tem essa poda no sentido de que a gente não pode falar da gente, das nossas experiências, porque isso seria ter uma literatura confessional. Homem pode fazer isso, a gente não. Ou seja, o que a gente faz é considerado, ela está escrevendo um diário da vida dela, é tudo sempre sobre ela. E não é, né? São experiências nossas que são coletivas, né? E por que que isso não teria valor literário? É uma coisa que me incomoda. Me incomoda também. Me incomoda também. Eu vou voltar a ressaltar aqui, o áudio tá vindo bem cortado para mim, né? Então, você tinha falado alguma coisa de que quando a gente escreve, parece que a gente está sempre colocando a nossa vida pessoal, que a gente está falando sobre a gente e tudo mais, certo? Então, Sim, realmente essa sensação, é uma coisa que chega a ser incômoda, sabe? Como se sempre fosse uma. As pessoas lidam como se sempre fosse uma biografia, sabe? E não é, sabe? É uma história que simplesmente sai da nossa cabeça. Claro que a gente também se baseia em eventos da vida real, mas não quer dizer necessariamente que dizem respeito a gente, sim. sabe? Quem nós somos. A gente acontecimentos comuns, né? Cotidianos, né? Não quer dizer que a gente necessariamente, a gente está falando sobre a gente, sobre a nossa vida. Não, não tem isso,
sabe? Então, sempre quando acham, aí às vezes me perguntam, mas isso você viveu? Quem é a personagem tal? Quem é fulano? E eu falo assim, mas não é ninguém. São só Eu personagens. criei. Uma coisa que acontece, que a gente vê acontecer todos os dias, né? Que acontece eu diria, com 90% das mulheres, talvez, mas são personagens, não tem ninguém, não é minha vida pessoal, não é um diário, né? Os livros não são diários, né? São histórias de ficção para as pessoas se lerem, né? Se entreterem, adquirirem sensibilidade, compreensão e entre diversos outros fatores, né? Eu não quero, não é para falar da minha vida, né? Para expor a minha vida, por exemplo. É uma sensação que eu também tenho. E como é que o confinamento está impactando na sua escrita? Como é que o confinamento está impactando nos seus processos de criação, né? Porque, como eu falei no começo, a gente acabou com um olhar muito limitado, né? Está dentro de casa o tempo todo, não pode sair, a paisagem na janela é sempre a mesma. E como é que está sendo? De você criar os personagens e buscar essas inspirações? Como é que está sendo? Como eu tinha dito antes, está sendo difícil. É porque, né, confinamento, a gente com confinamento. Agora deu uma pequena cortada, você congelou. Você tá assim, você sair de casa, né? A sua vida está em jogo, a vida dos outros estão em jogo. Se você sair, isso. Sim. E é diferente de você sair todo dia, você ter uma rotina, você ver seus amigos, e depois você ter o seu tempo de escrita, sabe? Você administrar os seus horários, essas coisas é diferente, sabe? Então, como muita da minha rotina mudou, por assim dizer, eu estou sentindo também uma limitação no processo criativo. Eu estou tendo dificuldade. Eu não sei se você está, mas eu estou passando por dificuldade. Eu tenho notado essa dificuldade que você relatou na limitação do olhar, né? Porque como poeta, é sempre uma questão de olhar para as coisas, né, e tentar ver o que está por detrás daquilo, né? O que está por detrás de uma pessoa andando na rua, de uma conversa que você escutou no transporte público, de algum episódio que aconteceu com você enquanto mulher, né? Que é uma coisa que também me alimenta muito meu processo criativo. E eu estou num processo agora de meio que revisitar memórias, de revisitar coisas que eu vivi e tentar encaixar numa moldura confinada, por exemplo. Tô todo dia vendo a mesma paisagem do quarto onde eu tô trabalhando, tô todo dia vendo a mesma janela, a mesma rua, as mesmas coisas, mesmo nascendo sol, mesmo tudo, e tentar usar isso, né, essa limitação absoluta de paisagem, para ver onde que isso se encaixa numa paisagem interior. E recentemente também entrei num projeto, né, junto com outros poetas, que chama Diários da Quarentena. A gente criou um grupo no WhatsApp e cada dia um é sorteado para escrever alguma coisa. Então é uma maneira de eu não parar, né? Porque se deixar, eu acabo sendo arrastada para parar e não conseguir criar nada. Ah, eu entendi bem, de uma forma bem precária. Eu entendi que você está tentando criar uma rotina para manter a disciplina, né? Para não limitar o olhar, né? Sobre o mundo, sobre o outro. E você disse que tem um grupo no WhatsApp para autores, para não prejudicar a inspiração ou algo do tipo. Não sei se está certo o que eu entendi. Sim, sim, tá certo, né? Que de vez em quando corta um pouco mesmo, a conexão tá meio difícil, mas
A gente criou esse grupo para fazer os diários da quarentena mesmo, né? Cada dia um é sorteado e tem que escrever um texto sobre o tema da quarentena. Estamos colocando no arquivo coletivo, por enquanto sem assinar nada, e vamos ver o que vai sair, né? Uma maneira de manter o estímulo, né? E de ampliar o nosso olhar, né? A gente amplia o nosso olhar a partir da produção do outro também. Nossa, gente, que legal. Eu, se eu não me engano, acho que o último texto que eu escrevi mesmo, que tá até na minha fanpage e tal, também foi sobre a quarentena. Que assim, foi sobre a quarentena, porque eu já me flagrei pensando assim, meu Deus, eu só tô pensando nisso, eu só tô falando disso. De certa forma, a gente só tá sendo bombardeado com isso que estão falando. Então, é difícil, sabe, de fugir um pouco disso, mas ao mesmo tempo é importante que a gente fale e que a gente preste atenção também, que a gente tenha consciência de que isso é uma questão social, não, não é uma questão individual da gente só se importar com a gente, isso é uma questão que a gente tem que ficar atento pro mundo inteiro, são vidas que estão. E eu não posso deixar de mencionar que, querendo ou não, esse período pode ser um grande momento para o ser humano olhar um pouco mais para si, né? Eu tenho Eu concordo. que me disse que o mundo já estava doente antes disso, né? Então, talvez é um momento de alguma coisa mudar, né? Alguma coisa no nosso comportamento, alguma coisa tem que acontecer, alguma lição a humanidade tem que tirar disso. É aquela questão, né, que eu ouvi esses dias, né, e eu concordo muito, que a gente não vai voltar para a normalidade, porque a normalidade era o problema. Então, eu tenho me desesperado muito, né, de ver. A gente está vendo pelas notícias, né, que o pior do ser humano está aparecendo nessa época, né? É uma coisa que me desespera muito e, em algum sentido, me paralisa também, porque é como você falou, porra, eu só falo nisso, eu só penso nisso, eu só me angustio com isso, eu tô monotemática, eu realmente não queria estar nessa monomania, né, de só pensar em vírus, de só pensar em quarentena, só pensar em apocalipse, né, mas é uma realidade, a gente está sendo confrontada com ela, e daí, né, como é que a gente usa o mapa para fora disso, né? Talvez o fio condutor é pensar que a normalidade de antes era o problema. O estado normal de antes era o problema. De pensar no coletivo. Isso tem impactado essa questão da coletividade na sua produção desses tempos? Você fez uma pergunta? Sim, sobre a questão da coletividade. Você pode reformular, por favor, Ana? Ah, claro, claro. A questão da coletividade, né? A gente tá. Muita gente, né, agora foi forçada a pensar no coletivo, né? Estar em casa para proteger a coletividade. Muita gente no mundo nunca passava isso pela cabeça, né? Vivia só para si, e esse estado de normalidade é precisamente o problema, né? A gente não vai voltar para isso. A realidade é que o estado de normalidade anterior era um problema. Está sendo forçado a pensar no coletivo. Como que isso está impactando a tua produção nesses dias? Como isso está impactando o que são? A coletividade. Pensar coletivo. Assim, como isso vem impactando a coletividade? É como a coletividade impacta você, seu processo. Desculpa, tá muito ruim o áudio. Você pode dizer de Qualquer assim, coisa eu te mando no. Impacta no seu processo criativo. Como está sendo o processo criativo, tendo a consciência disso, sabendo que nada vai voltar Sim. exatamente
como é que era o normal, assim. Então, como eu falei, o meu criativo tá limitado, né? Eu não sei se é o caso de dizer eu tô com bloqueio, né? Que isso acontece, eu tô passando por um bloqueio. Meu processo criativo, no momento, ele tá um pouco limitado. Assim, eu tô com um projeto para um quarto livro, né? Eu não lancei o terceiro ainda, eu estava no processo de lançamento, só que aí surgiu a quarentena e isso, toda a equipe ficou um pouco desnorteada, eu também fiquei, e eu estava previsto para lançar em maio, e só que com certeza isso vai ser adiado, porque a gente não sabe nem se em maio vai, na verdade a gente não sabe nem quando isso vai passar, né? Apesar de ter uma expectativa, dão uma expectativa pra gente, realmente a gente não sabe quando que isso vai passar. E eu estava redigindo, já escrevendo um livro. Eu sei sobre o que se trata a história. Também é sobre mulheres. Então, também volta muito para a questão do feminina. Dessa vez está mais livro de terror. É uma coisa nova para mim, né? E está interligado com bruxaria. E só que ele está pausado, sabe? Eu escrevi o último capítulo, e desde então eu não sei se é a antena em si, né? Eu não sei se é uma mistura dos dois, mas desde então eu estou tentando ver as possibilidades de caminho que eu posso tomar para conduzir a escrita, sabe? E eu acho que tem essa coisa, assim, fica difícil a gente ver qual lado seguir com essa limitação, né, com esse caos que a gente está passando, sabe? Porque, sei lá, é estranho, né, pensar numa história completamente fictícia, né, e você, de uma hora ou outra, não acabar lembrando do vírus e da quarentena, sabe? E isso não ficar meio que eu diria, incrustado em você de alguma maneira. Mas eu acho, Ana, Oi. Não, foi só um delay. Eu tô te ouvindo agora. Ah, tá. Mas eu acho, Ana, que a solução é exatamente isso que você está fazendo. Eu acho que você tentar ter uma rotina dentro de casa, tentar organizar os horários. Isso, para algumas pessoas, é muito difícil. Eu estou me incluindo nesse pessoa. Eu também. É muito difícil criar uma disciplina, né? Criar uma rotina. Já é difícil já era difícil antes da pandemia, né? Eu acho que com a pandemia, eu acho que é um pouco mais difícil. Mas eu acho que o jeito é isso, além de tentar manter a saúde mental, que é muito importante, e além de tentar estabelecer uma disciplina de rotina, né, apoiar, ouvir os outros, né, essa iniciativa eu achei sensacional, porque meio que obriga o escritor a escrever, né, a soltar a voz, a falar. Eu achei sensacional. Eu não sei se a ideia foi sua, quem teve a ideia, mas eu achei incrível. Essa ideia não foi minha, né? Foi uma amiga que me convidou. O grupo já estava criado, tinha bastante gente. Tava a Jéssica Balbino, Tadeu Rodrigues, a Kate Medeiros, a Kate que me convidou. E tá sendo uma coisa assim para eu me manter escrevendo, porque antes de estourar tudo isso, eu estava com o projeto do terceiro livro, com um tema bem definido, né? Eu queria falar de abuso de mulheres que sofreram abuso físico, sexual, emocional dentro de um relacionamento íntimo. E só que eu queria escrever de uma perspectiva de cura, como se fosse o eu lírico dos poemas novos que eu estava escrevendo se dirigindo a uma dessas vítimas, mas com uma perspectiva assim de amor, de cura, tipo, olha, você não está sozinha, eu passei pela mesma coisa e a gente juntas vai se curar, né? Como se fosse uma perspectiva de cartas de amor.
E antes da quarentena, eu estava sem tempo para escrever, eu estava desenvolvendo mil outros projetos, a escrita tinha ficado completamente parada. Daí explodiu a pandemia, explodiu toda essa questão do vírus, a quarentena, de ser forçada a parar completamente as atividades normais, e eu me vi com tempo. Só que, ao mesmo tempo que eu me vi com tempo, eu não me vi com cabeça mais para falar desse tema. Fico tão presa na questão da pandemia que o meu eixo temático ele se deslocou contra a minha vontade. Então, o que eu estou produzindo agora, eu vou ver o que, que vai sair, se vai sair outro livro, se vai sair uma coletânea, o que, que vai ser, mas eu estou lidando com essa coisa do meu eixo temático, que eu escolhi ter sido arrancado de mim. Uma coisa que me tiraram, foi a contragosto, não é uma coisa que ninguém estava esperando, e eu vou ter que lidar com esse outro eixo temático, porque eu só penso em quarentena e vírus. Então vai ter que ser, o que, que vai sair, não Por uma sei. situação equivalente a Tolstói. Que bom, agora pelo menos eu sei que não é só eu. Gente, tem perguntas aqui. Pelo menos eu sei que não é só eu. Manda. A Jéssica me mandou um inbox, é uma Eu amiga não tô minha que ouvindo. está assistindo. Oi, tá. É que eu fiquei quieta, tô ouvindo. Se tu não me ouvir, a Ana te repassa a ouvindo. pergunta. Tá ouvindo? Pronto. Tem uma amiga minha que ela está acompanhando a live, ela está adorando, a Jéssica. Ela está começando a escrever agora. E ela perguntou como vocês têm visto a questão das mulheres que a casa, na verdade, é um campo inimigo e estão sendo obrigados agora a ficar em casa. Vocês entenderam a pergunta? É sobre a questão das mulheres, né? As mulheres que a casa não é um abrigo, mas sim um campo inimigo, e a casa não é o melhor lugar para elas ficarem, porque elas não gostam de ficar em casa por uma série de questões, e agora são obrigadas a ficar em casa, inclusive com seus abusadores, e enfim. Uma pergunta bem séria. Esse é um problema grave, né? Eu trabalho no judiciário e, assim, a gente ainda não tem dados do que está acontecendo aqui em São Paulo, né? Mas no Rio de Janeiro, inclusive, já teve notícia de que os casos de violência doméstica, eles aumentaram 50%, né, nesse iniciozinho de quarentena, ou seja, é muito, para muito pouco tempo. Então, também impacta na produção, né? Como eu também escrevo muita poesia de luta, isso acaba entrando nessa temática da quarentena, uma coisa que eu não consigo dissociar da minha produção, está impactando nesse sentido também, né? De escrever sobre a questão das mulheres em quarentena com os seus abusadores, né? Que é uma coisa que também saber disso me faz muito mal, né? Eu passo mal com essas notícias. Impacta na produção. Conseguiu me ouvir melhor? Eu tô trazendo o microfone mais perto. Sim, eu só ouvi eu ouvi só o final, assim, pior com essas notícias. Que é a questão da violência doméstica das mulheres em quarentena, é uma coisa que é real, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é alarmantes, né? Assim, nesse iniciozinho de quarentena já aumentou 50% dos casos. E saber disso é uma coisa que não tem jeito, vai impactar na produção poética, vai impactar no meu estado mental. E sim, eu estou escrevendo sobre isso também. Sobre a violência doméstica contra as mulheres que estão presas na quarentena com seus abusadores. Nossa! Caramba! Que gatilho bom, assim. Gatilho. Foi pegar um momento e... Porque, assim, eu acho que quando passar tudo isso, eu acho que o que vai ter de filme, que o que vai ter de livro, que o que vai ter de reportagem falando sobre isso não é brincadeira. História, né? Eu acho que da história mundial, né? Que eu acho que se eu não me engano, nenhum lugar tá ileso, assim, saiu completamente ileso. E como as
pessoas, aí a gente começa, aí a gente tá vendo esse momento, a gente começa a lembrar de todos os filmes de apocalipse que a gente viu, de pandemia que a gente assistiu, e a gente começa a perceber, claro que os filmes vão para uma abordagem completamente, para uma fantasia, assim, completa, né? Mas a gente percebe as semelhanças, né? Tipo, do comportamento humano, né? De como as pessoas se posicionam, que ainda assim, mesmo num momento crítico, sensível, as pessoas ainda brigam entre si, né? Ainda, né? Aumenta a violência contra as mulheres, como você acabou de mencionar. Então, é uma coisa para a gente ficar bem. É uma coisa que para refletir bastante. Para refletir. Com Eu certeza. tenho certeza que muita gente vai falar se abrir. Eu acho que alguns agora não estão se abrindo tanto para falar o que eles estão passando e tudo mais, mas eu acho que com o passar do tempo outras pessoas vão falar sobre isso. Eu acho que mais dados vão ser divulgados, mas eu não digo só dados de morte pelo vírus ou coisas assim, mas eu acho que mais tarde, com o passar do tempo, vão falar um pouco mais da saúde mental. Eu acho que já estão falando, né? Eu vejo que já estão falando, mas eu acho que com o passar do tempo, esse assunto vão trazer mais esse assunto. E com o passar do tempo também vão fazer outros levantamentos e outras pesquisas sobre como essa quarentena está impactando na vida social, nas pessoas, né, e tudo mais, o que elas estão passando, o que elas passaram. E Eu agora também esse acho. gatilho para esse, né, eu achei genial a sua ideia, eu achei sensacional a sua ideia em falar sobre o que as mulheres o que muitas mulheres estão enfrentando num momento que até que aparentemente as pessoas deveriam se unir e, e ter mais um pouco de amor ao próximo. Ainda assim ainda assim a gente percebe que tem ser humano que não consegue enxergar isso, né? Não consegue ver isso, não consegue que é o momento de evoluir, tentar enxergar no outro um ser humano igual a ele, sabe? E isso eu te, te dou parabéns, Ana. Achei muito, muito legal a sua ideia. Foi uma pergunta, né, que fizeram pra gente, que foi muito boa essa pergunta sobre a questão da violência doméstica. Agradeço muito quem fez, agradeço a Jéssica. Pergunta. E é o seguinte, também pensei em outra coisa, né? Antes de estourar essa pandemia, a escrita de mulheres já vinha num crescendo muito forte, sabe? É um momento ímpar para as mulheres que escrevem, querem publicar, se reivindicar como escritoras. A gente está realmente vivendo um momento histórico, sabe? De uma tomada de consciência e, mais ainda, uma tomada de voz, né? Que é uma coisa que mulheres não tinham voz, especialmente as mulheres em toda a diversidade, né? Mulheres negras, mulheres LGBTs, mulheres indígenas, mulheres com deficiência, tendo essa tomada de voz, que é uma coisa muito legal que já estava acontecendo antes da pandemia. E com a pandemia, né, ainda mais com todas essas questões de violência, de escalada de violência, do ser humano mostrando o pior possível, né? O pior do ser humano está sendo escancarado com essa pandemia. Essas mulheres que ganharam voz estão fazendo frente a isso, né? Então, só se amplificou essa voz. E acho que é um movimento que é imparável. Com a pandemia, só tende a se intensificar e não tem mais como calar. Eu acho que é isso uma das lições interessantes que a gente pode tirar da pandemia, é de não deixar que nos tirem a voz nunca mais, é de denunciar todas essas situações que estão aparecendo com muita intensidade durante o confinamento. Eu só para ressaltar de novo aqui, eu não tenho acesso às perguntas que fazem, porque eu estou usando só uma plataforma
plataforma, então eu não tô vendo nada. Eu não sei quem é que está assistindo a gente, eu não sei, eu não tenho como ver as perguntas. Se alguém puder, assim, intermediar para mim. Ítalo. O Ítalo tinha passado essa pergunta. Só que às vezes corta um pouco, a gente não escuta bem, mas ele tá passando aqui. Tem gente que tá escrevendo para ele no WhatsApp, né, Ítalo? Eu não sei nada. E quando eu fui pro WhatsApp, quando eu tentei pro WhatsApp, eu parei de ouvir completamente vocês. Daí ele tá repassando, e se você não escuta ou eu não escuta, a gente repassa a pergunta. Tá Ítalo, tem perguntando mais quanto a pergunta? gente. A Mel Renault está falando uma alegria conhecer um pouco mais sobre a Ana, que já admiro tanto, e ouvir Sara, que não conhecia. Vocês inspiram meninas Beijo, Eu Mel. não ouvi. essa conversa. Tá ouvindo agora, Sara? Tá ouvindo? Hã? É uma Eu tô pergunta ouvindo. para mim? Não, não, ó, a Mel Renault está dizendo que é uma alegria conhecer um pouco mais sobre a Ana, que já admiro tanto, e eu ouvi a Sara, que não conhecia. Vocês inspiram meninas. Obrigada por essa conversa. E conseguiu ouvir? Eu não tô conseguindo ouvir. Pera, tenta me mandar por aqui de Tá. novo. Só um instante. A Adélia Daniele está Eu dizendo posso. violência doméstica em tempos de quarentena. Ah, que é o tema que a gente acabou de falar. É. Não. Agora a Ana Clara. Oi, você tinha sumido. Agora eu tô vendo. Consegue Eu tô ver? aqui. Ah, da Mel. Agora eu vi. Nossa, que legal. Como você fez isso, Ítalo? Beijo, Mel. Mel Renault. Uma alegria conhecer um pouco mais, admiro tanto e ouvir a Sara que não conhecia. Vocês inspiram, meninas. Obrigada por essa conversa. Ai, que amor. Nossa, a gente que agradece por estar aqui. A gente agradece De certa muito. forma, dando esse. Essa doméstica em tempos de quarentena. Sim, a gente falou sobre isso. Sim. Agora sim eu tô conseguindo ver as perguntas. Sim, eu ouvi. Não, é porque o meu som que tá horrível e que tá no delay, né? Então tá bem complicado mesmo. Mas de resto, Será que alguém tem mais alguma pergunta pra gente? sim. A outra pergunta, agora eu tô conseguindo as perguntas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é tão Ah, legal falar sobre. tá me ouvindo? Sim, meninas para o futuro de trabalho de vocês. Eu pretendo, no momento, o que eu sei é que eu pretendo seguir na estrada de escritor independente e trabalhando no meu marketing e na minha publicidade, né? E na questão literária, o meu plano é o meu plano. Então, conforme. E isso vem com paralelo também da minha vida profissional, porque conforme
né, as coisas mudam, isso acaba impactando, influenciando na minha estrada literária, porque, de certa forma, influencia no processo, influencia na confecção. Então, no momento, os meus planos são esses, né? Continuo, independente disso, continuar investindo na carreira de escritora independente. E você? A primeira coisa que eu penso, né, depois que acabar essa quarentena, né, de plano futuro, eu quero muito retomar os encontros do Clube da Escrita para Mulheres, né? Fica o convite a todas as escritoras de São Paulo, né, que por enquanto a gente está baseado aqui em São Paulo, retomar a mediação dos encontros com a Jari de Arraes, quem eu estou morrendo de saudade, de continuar fazendo o clube crescer e estimular essa iniciativa pelo país inteiro, né, que é muito interessante que ela se espalhe. E quero também retomar a escrita de outros temas, né, de retomar o segundo livro. Aliás, o segundo livro, porque tem a plaquete, né? Então seria minha terceira publicação, né, de retomar na linha que eu estava. E também eu não descarto fazer mais publicações independentes, artesanais. Eu não descarto, porque a primeira foi uma delícia ter o processo nas mãos, aprender a fotografar para compor com os poemas, pensar em projeto gráfico, por realmente a mão na massa é uma coisa que eu não descarto continuar, né? De fazer plaquete, de fazer zine coletiva, é uma coisa também que eu penso muito, e retomar esse segundo livro, né? A segunda publicação com a editora. É uma coisa que eu quero manter. Falam de encontrar o trabalho. Bem, na plataforma online, os meus 2 livros estão na Amazon, né? A versão física diretamente comigo até então, eu enviava por correio, né? Enviava por correio, mas com a quarentena e tudo mais, eu parei, né, com as vendas físicas. Então, se alguém que quiser ter acesso ao meu trabalho, tá na Amazon, na plataforma Kindle. Eu estou numa situação parecida com a da Sara, né? Os livros, o Água Indócil, né, que foi o primeiro, ainda está disponível em livrarias, tipo, tá na Travessa, na Martins Fontes, no site da própria editora Urutau, e comigo, né? A questão dos correios está meio difícil, e eu achei legal, né, seguir a página deles para saber mais. Eles disponibilizaram todo o catálogo em e-book, mediante uma pequena doação, ou quanto a pessoa puder doar, para ajudar a manter a editora em pé, né? Porque é uma editora bem pequena e importante, né? Porque tem vários trabalhos lindos, né? Que eles publicaram de gente do Brasil inteiro, de poesia, poesia é o forte deles, né? Prosa também, mas poesia é o forte. Eles liberaram o catálogo inteiro na internet por e-book, e daí quem puder faz uma doação. É bem legal, na página deles tem essa informação, então se vocês quiserem ler o Água Indócil por lá em e-book, entre em contato com eles, eles estão com essa iniciativa bem legal. E a plaquete, eu estou com planos também de liberar ela um PDF, ou na Amazon, ou independente, liberar um Drive, naquelas plataformas de leitura de PDF. Eu estou querendo fazer isso para breve, para vocês também terem acesso ao meu trabalho independente, né, que chama Meada. Estou querendo liberar o PDF também. Só não sei se faço isso pela Amazon ou por outra plataforma de PDF, mas no meu perfil eu pretendo soltar isso logo. Para todo mundo ter acesso e ficar bem acompanhado na quarentena. Verdade. Companhia na quarentena, melhor ainda. A melhor coisa, né? Pra gente não ficar doido. É uma fonte que a gente tem para ter, para ter inspiração, né? Já que a vida mudou, né? Digamos assim. Nada será como antes. Isso é bom. Pode ser bom. Sim, a gente não sabe como é que vai ser quando voltar também, né? Não vai ser
A gente vai ter que fazer algo novo. como mais. Realmente. Tá me ouvindo? Deu uma cortada, mas acho que eu consegui te ouvir. Agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Ah, tô vendo a pergunta aqui também. O que vocês falariam para quem está começando agora? Agora, nesses tempos de pandemia e vírus? O conselho que eu dou é sempre manter um registro dos seus escritos, né, no caderno ou no computador, manter um registro razoavelmente organizado. E é um conselho que eu dou em tempos de pandemia, ou não, né? Mas em tempos de pandemia ele fica mais importante ainda. Não se isolem. Troquem e-mails, troquem chat no Zoom, sinal de fumaça, WhatsApp, troquem esses textos com alguém que você goste, peçam para as pessoas te lerem, pede opinião, se inspira na escrita de outras pessoas, porque sozinho não tem como fazer isso. Antes da pandemia já não tinha como, e depois ficou mais impossível ainda. Não se isolem e troquem figurinha mesmo, que é uma coisa que vai fazer vocês crescerem muito como escritores, como autores, poetas. É essencial. Além do que é uma delícia, né, ter com quem trocar. É muito bom. E você, Sara? O que eu indico para quem está começando agora? Uhum. Eu acho que o primeiro passo para quem quer seguir no caminho da escrita, independente de quarentena ou não, é perder um pouco da vergonha, sabe? Porque não tem aquela coisa, a gente fica com aquele receio de mostrar o que escrevemos, a gente tem medo, tem aqui, é inevitável, ai meu Deus, o que será que vão pensar, o que vão pensar, e eu acho que nos primeiros passos é eliminar essa sensação e criar coragem para publicar nas redes sociais, em outras plataformas, em plataformas próprias para isso, inclusive, e ter coragem assim para publicar um pouco do que escreve, dos pensamentos, e nisso a tecnologia é muito a nossa aliada, nisso a gente tem que usufruir ela o máximo que a gente consegue, né? E começar a investir nisso no meio digital, né? Começar a ter reconhecimento pelo ambiente. E é isso, assim, é o que eu indico. Que é que muito eu trazer na minha trajetória, eu acho que muito foi por conta disso, né? Eu escrevo desde os 11 anos de idade e eu sempre me flagrei com muita vergonha, às vezes, em alguns momentos. Quando eu publiquei o meu primeiro livro, né, eu tive a sensação, foi uma sensação, deu aquele frio, sabe, de nervoso na barriga, que parece que a gente fica nu, né, porque é muito diferente, né, então eu acho, então só reforça, assim, que eu acho que o primeiro passo é esse. Gratidão. Obrigada, Daniela, por nos acompanhar, por estar aqui. Obrigada, Daniela, por estar aqui com a gente. Uhum. Eu queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou aqui com a gente, né? Foi uma primeira live da vida aqui, no meu caso. Muito linda e proveitosa. Foi perto de vocês, assim, mesmo que longe. E vamos se ler, vamos nos apoiar nesse momento difícil, que a gente está tendo uma chance ímpar de fazer um mundo melhor para todo mundo, né? Não só para alguns. Está tendo a chance de estar realmente mais perto dos outros. Eu também quero agradecer, foi um imenso prazer conhecer a Ana, né? O Ito
eu já conhecia, mas eu nunca tinha visto ele, né, em vídeo, né? Nunca tinha conversado com ele assim. Mas foi um muito grande. E é isso, ter lives assim, apesar de que no meu caso eu tive umas certas para ouvir, foi um prazer imenso, porque às vezes a gente até esquece, né, que é só uma live, que a pessoa está do outro, num outro canto do Brasil, está longe de você, e isso mantém acima as pessoas, né? Então, eu queria agradecer muito por essa oportunidade, agradecer a Ana pelo bate-papo legal, agradecer a todos. Agradeço demais vocês dois. A todos que nos acompanharam, nos assistiram, né, e é isso, gente. Muito obrigada. Obrigadão, gente. Obrigada, Sara. Foi um prazer enorme te conhecer. O Ítalo foi muito maravilhoso. E essa iniciativa da Carnavalha, nessa live em álcool em gel, foi muito maravilhosa. Vamos fazer uma por dia, várias por dia, até esse corona sumir. A ideia é não parar, cara. A ideia é não parar. E obrigado. Não para até o corona sumir. Obrigado, meninos. Obrigado. Lembrando para todo mundo que 7 horas tem um show aqui com o Nico Linhares, live show com o Nico Linhares, aqui na fanpage. E 10h30 a gente vai ter 7 horas não, tô ficando louco. 9 horas. 9 horas tem um show com o Nico Linhares aqui, que é um artista do Maranhão. Ixi, a Ana caiu. Não tô ouvindo nada. Não, o celular caiu, não foi verdade. 9 horas tem show com o Nico Linhares e às 10h30 a gente tem uma mesa de peso pesado mesmo, falando sobre textos literários. Essa mesa vai ser foda. Acho que interessa muito autores, porque é uma curiosidade que muitos autores têm sobre prêmios literários. Vai ser com Débora Dornelas, que ganhou o Casa de las Américas, com Por Cima do Mar, Romance Por Cima do Mar. Alexandre Guarnieri, que ganhou o Jabuti em 2015, 2016, alguma coisa assim. O Henrique Rodrigues, que coordena vários prêmios literários, inclusive o Prêmio Sesc de Literatura. E o Eduardo Lacerda, que é possivelmente o maior editor independente do país no momento, se não dos maiores, o grande editor independente do país. Então a gente vai ter visões de autores, de editores, de produtores. Então, vai ser um debate sobre prêmios literários muito interessante. E eu agradeço vocês porque vocês abriram a segunda semana do evento. E espero que continue nesse nível de discussão até o final. Muito obrigado, meninas. A gente que agradece, Ítalo. Muito obrigada. Foi um prazer imenso estar com vocês, com você e a Sara. Foi muito foda. Então, até mais. Gente, brigadão. Falando. Beijão. Beijo.